O livro de Urântia 26:11. Os complementos do repouso. Grande parte do tempo de um ser ascendente no último circuito é devotada a uma continuação dos estudos dos problemas iminentes para a residência no paraíso. Uma hoste grande e diversificada de seres, na maioria são não revelados, é residente permanente ou transitoriamente desse anel interno dos mundos de Avona. E a combinação dos tipos, assim múltiplos, proporciona aos complementos seráficos do repouso um ambiente rico de situações, as quais eles utilizam efetivamente no aprimoramento da educação dos peregrinos ascendentes, especialmente com respeito aos problemas de adaptação que muitos grupos de seres têm ao se encontrarem no paraíso. Entre os habitantes desses circuitos internos estão os filhos trinitarizados pelas criaturas. Os supernafins primários e secundários são os custódios gerais do corpo do conjunto desses filhos, incluindo as progênies trinitarizadas dos finalitores mortais e as progênies semelhantes dos cidadãos do paraíso. Alguns desses filhos são abraçados pela Trindade e empregados nos supergovernos. Outros são designados de vários modos, mas a grande maioria está sendo reunida nos corpos conjuntos nos mundos perfeitos do circuito interno de Avona. Ali, sob a supervisão dos supernafins, estão sendo preparados para algum futuro trabalho por um corpo especial e sem denominação de altos cidadãos do paraíso, os quais foram, antes dos tempos de Grandfanda, os primeiros assistentes executivos dos Eternos dos Dias. Há muitas razões para conjecturar-se que esses dois grupos singulares de seres trinitarizados irão trabalhar juntos em um futuro remoto, e dentre essas razões, o seu destino comum nas reservas dos corpos de finalitores trinitarizados do paraíso não é a menos importante delas. Nesse circuito mais interno, tanto os peregrinos ascendentes quanto os descendentes confraternizam-se uns com os outros e com os filhos trinitarizados pelas criaturas. Tal como seus pais, esses filhos tiram grande proveito dessa interassociação, e a missão especial dos supernafins facilitar e assegurar a confraternização entre os filhos trinitarizados dos finalitores mortais e os filhos trinitarizados dos cidadãos do paraíso. Os complementos superáficos do repouso não estão empenhados na educação deles, tanto quanto estão em promover uma relação de entendimento entre os diversos grupos. Do paraíso, os mortais receberam o comando: sede perfeitos como o vosso Pai, no paraíso é perfeito. Para esses filhos trinitarizados do corpo conjunto, os supernafins supervisores nunca cessam de proclamar: sede compreensivos para com os vossos irmãos ascendentes, do modo que os filhos criadores do paraíso os conhecem e os amam. A criatura mortal deve encontrar Deus. O Filho Criador nunca para até encontrar o homem, a sua mais humilde criatura volitiva. Fora de dúvida, os filhos criadores e os seus filhos mortais estão se preparando para algum serviço futuro e desconhecido no universo. Uns e outros estão passando por todas as gamas de universos experienciais e assim estão sendo educados e preparados para a sua missão eterna. Em todos os universos está ocorrendo essa fusão única do humano e do divino, a comunhão da criatura e do Criador. Os irrefletidos mortais têm se referido à manifestação da misericórdia e ternura divinas, especialmente para com os fracos e na defesa dos necessitados, como sendo indicativa de um Deus antropomórfico. Quão errôneo! Essas manifestações de misericórdia e de paciência antes deveriam ser considerados pelos seres humanos como evidência de que o homem mortal é residido pelo Espírito do Deus vivo, de que a criatura é afinal motivada pela divindade. Próximo ao fim da estada no primeiro círculo, os peregrinos ascendentes encontram primeiro os estimuladores do repouso, da ordem primária dos supernafins. Esses são os anjos do paraíso que saem para acolher aqueles que se encontram nos umbrais da eternidade e estão para completar os seus preparativos para o sono de transição da última ressurreição. E realmente não sereis filhos do paraíso
antes de atravessardes o círculo mais interno e antes de haverdes experimentado a ressurreição da eternidade, depois do sono terminal do tempo. Os peregrinos perfeccionados começam por esse repouso e vão dormir no primeiro círculo de Avona, mas acordam às margens do paraíso. Entre todos os que ascendem à ilha eterna, apenas aqueles que chegam lá desse modo são filhos da eternidade. Os outros vão como visitantes, como convidados sem status de residência. E agora, combinando a carreira de Avona, os adormecentes no mundo piloto do círculo mais interno, vós, mortais, não ireis sós para o repouso, como fizeste nos mundos da vossa origem, quando fechastes os vossos olhos no sono natural do falecimento mortal. Nem como fizestes quando entrastes no longo trânsito preparatório para a vossa jornada até Avona. Agora, preparar-vos para o repouso de realização. Ao vosso lado caminha o vosso companheiro de longo tempo, desde o primeiro círculo, o majestoso complemento do repouso que se prepara uno convosco para entrar no sono, como uma garantia dada por Avona de que a vossa transição está completa e de que vós esperais apenas os toques finais da perfeição. A vossa primeira transição foi de fato a morte, a segunda, um sono ideal, e agora a terceira metamorfose é o verdadeiro repouso, o descanso das idades, apresentado por um perfeccionador da sabedoria de Uversa.